Boa noite, pessoal. Eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos os membros do comitê, em especial aos nossos ilustres compartilhadores de conhecimento nessa noite, o deputado Tião Medeiros, Dr. Jorge Guedes, e também aos nossos convidados, membros do Comitê Mulher, colaboradores e todos os convidados. Sintam-se todos acolhidos pelo Comitê Jovem, tá? Então, sem mais delongas, desejo a todos uma boa reunião e que seja muito produtiva. Obrigado. Valeu, Vitor. Bem, quero também aqui desejar meu boa noite oficial ao deputado Tião Medeiros, ao Vitor, que é o nosso coordenador do Comitê Jovem, né, as mulheres do Comitê Jovem, do Comitê Mulher, que também estão acompanhando aí, nossa saudação, e especialmente nesse momento agradecer, Tião Medeiros, pela disponibilidade que você teve, né, de estar aqui conosco nesse momento, de trazer a sua história, trazer a sua experiência aqui para esse grupo de jovens que quer se desenvolver, que quer crescer, e que a gente sabe que, se não tivermos uma política bem desenvolvida, o Brasil não vai para frente. Nós deveremos ter, sim, gente boa participando da política. E que o jovem tem um papel fundamental, né, nesse processo aí. A gente tem que se entusiasmar com a ideia de apoiar. A gente não, quando eu falo participar da política, não é apenas como candidato, mas também como eleitor, como cabo eleitoral, como influenciador, né, nas comunidades. Então, todos nós temos responsabilidades na política, e a gente quer influenciar de uma forma positiva, de uma forma que a sociedade cada vez melhore, né? E não termos uma sociedade corrupta, transviada, que não leva a bom lugar, a gente sabe disso, né? Então, daqui a pouco, nós teremos, então, o Tião Medeiros falando conosco, né? Eu vou, antes, Tião Medeiros, vou passar algumas informações aqui técnicas, né, a respeito dessa questão aí da participação do jovem na política. Mas eu queria chamar a atenção também para a participação da mulher, tá? Olha, uns números que eu fiz aqui uma pesquisa rápida para a gente poder contextualizar aqui com vocês. O eleitorado feminino no Brasil representa 52,5%. Se mais da metade do eleitorado brasileiro é feito de mulheres, tá? E você sabe quanto tem de mulheres como prefeitas e vereadoras no Brasil? 13%. Então, por aí você vê que existe um desequilíbrio muito forte, né, um problema de representatividade, né, nas atividades políticas. Nós temos 52% de mulheres do gênero feminino e temos 13% entre prefeitas e vereadoras. Se for considerar apenas prefeitas, 11%. Então, é algo que as mulheres, né, precisam saber que tem esse problema de representatividade. Aí, quando nós falamos de jovens, os jovens até 29 anos representam 25% da população. Aí eu estou falando de população brasileira. E de vereadores, apenas 7,8% são vereadores e prefeitos, até 29 anos de idade. Então, também tem um problema, um desequilíbrio aí também de jovens. Jovens e mulheres não participam muito da política, tá? Falando um pouco aí das mulheres, você sabia que as mulheres, na nossa história, as mulheres começaram a votar apenas em 1932, que foi permitido o voto feminino, né? Hoje, as mulheres têm um privilégio, né, porque a lei já exige que pelo menos 30% de candidatos sejam de mulheres, né? Até deixo aqui a liberdade, depois você me corrigir alguma coisa, viu, Tião Medeiros, que você vai saber muito mais do que eu. Bem, quais são os requisitos para uma pessoa, né, para você que jovem, que pensa talvez entrar numa candidatura, quais são os requisitos para você concorrer a um cargo?
precisa ter a nacionalidade brasileira. Estrangeiro não teria condições, né? Precisa estar de gozo dos seus direitos políticos, não pode ter nenhuma condenação, alguma falência, alguns problemas aí que tira, ou ter sido condenado em alguma coisa aí que tira os direitos políticos. Precisa estar filiado a um partido político, não tem como você entrar na política sem estar filiado a um partido político, e isso tem uma antecedência, precisa ser com, pelo menos, se não me engano, 6 meses antes do pleito, precisa estar filiado a um partido. Domicílio eleitoral, precisa ter também o domicílio eleitoral. Você não tem como você estar registrado em um município, né, alistado eleitoralmente no município e concorrer para o município vizinho, não tem possibilidade. Tem uma limitação de idade, né, para vereador, tem que ter no mínimo 18 anos, e para prefeito, 21 anos, tá? Outra coisa que é necessário, precisa estar indicado por uma convenção partidária, que é quando o partido se reúne para escolher os seus candidatos. Então, você precisa também ter essa indicação partidária, tá? Vamos ver agora o que faz um vereador, qual é a função dele? Bem, tem 3 funções básicas, pelo que eu tive aqui na minha pesquisa buscando. Primeiro, de fazer a função de representar. Segundo, função de legislar. E terceira, função de fiscalizar. O que seria representar? Então, a função número 1, defender os interesses do povo, do seu eleitorado, né, em temas que sejam de interesse comum daquela comunidade. Ou seja, você vai representar uma parcela da população, daqueles seus eleitores, né? Essa é uma tarefa que exige, assim, muita sensibilidade. O Tião pode dizer melhor que isso para nós, né? Exige que você interprete o que as pessoas desejam, né? E eu sei que essa tarefa é um pouco difícil, porque muitas vezes, nem sempre o povo está certo, tá? Às vezes você tem que tomar posição, que se você tem uma convicção muito forte, que às vezes vai contra, talvez, até a opinião pública, né? Em algumas situações, sim, acontece essas coisas. Então, você tem que ter essa função de representar, ela é importantíssima e precisa ser bem trabalhada, né? Tem a função de legislar. Aí o vereador, ele faz as leis municipais. Apresenta projetos de emenda à lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal é como se fosse uma constituição do município, né? Temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual, que é feita pelos deputados estaduais, e a Lei Orgânica dos municípios, né? Ele pode apresentar lei complementar, lei ordinária, decretos legislativos, resoluções. É a forma que ele tem de legislar. Muito do trabalho do vereador fica também em cima de requerimentos. Às vezes ele requer para o executivo alguma coisa, né? E, na maioria das vezes, acaba ficando, muita coisa fica nos requerimentos, que é pedido de fazer isso ou aquilo, né, para o prefeito. É uma solicitação que a Câmara de Vereador faz. A terceira função é de fiscalizar. E aí fiscalizar o Poder Executivo no cumprimento das leis e na aplicação dos recursos públicos, né? Existe um plano municipal de atuação e o vereador ele fiscaliza o prefeito. Então, não apenas o prefeito, né? O governo municipal, as secretarias, enfim, todos os órgãos municipais, ele tem que acompanhar, fazer. Então, 3 funções, tá? Representar, legislar e fiscalizar. Basicamente isso aí. E o prefeito, para quem deseja ser o prefeito, não é? O que ele faz? Ele tem 2 funções. A primeira delas é administrar. E a segunda é legislar também. O prefeito também legisla. O que seria administrar? Gerir os recursos previstos no orçamento. Todo município é necessário fazer, assim como o país e o Estado, né, também tem que fazer um orçamento prevendo todas as despesas aí do órgão,
né, do ente federativo, e aí, dentro desse plano, ele administra, ele coloca na prática as políticas públicas que são aprovadas ali pela Câmara Municipal, né? Ele coloca em prática. E a função de legislar é quando ele cria normas e regimentos internos para organizar a organização municipal aí de gestão do município. E ele legisla também quando ele sanciona ou veta algum projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, né? E aí ele também faz a promulgação das leis municipais. Esta seria, então, a função do prefeito: administrar e legislar o funcionamento interno dos entes da federação. Bem, alguma coisa a mais. As leis municipais que normatizam o processo eleitoral é a Lei 4.737, de 1965, ela é bem antiga, né? E tem a Lei 9.504, de 97, essas duas principais leis, depois tem várias outras ali que foram sendo atualizadas, né? Enfim. Aí, no processo eleitoral, a gente já comentou que você tem que ser indicado pelos partidos, né? E aí você, pretenso candidato, tem todo um cronograma, onde uma programação, onde você é indicado, e depois você pode fazer as propagandas eleitorais. Bem, não vou entrar bem nessa questão da propaganda, porque é um processo já, para quem entrar nesse processo, vai ter que estudar um pouco mais, né? Tem muitas coisas que pode ser feita e coisas que não é permitido pela legislação, né? Vem sendo bem aperfeiçoado aí esse processo eleitoral nos últimos tempos, tanto o Poder Judiciário como o Legislativo vem aperfeiçoando isso, e aquele tipo de campanha que antigamente a gente podia... Eu mesmo já pintei muito muro, minha família é uma família de político, eu tive um tio muito político e tal, e eu saía pelas estradas pintando aí porteiras e pedras, enfim, o que encontrava a gente pintava o nome dos deputados, do candidato, né? Bom, hoje isso nem colocar nos muros não pode mais. Nas vias públicas não pode ser afixado cartazes muito grandes, tem toda uma forma de se fazer a propaganda, né? Por exemplo, um carro, você pode colocar o decalque, mas tem um tamanho máximo, né? E você não pode envelopar todo o veículo, né? Pode colocar a propaganda, mas não pode envelopar. Enfim, mas aí são detalhes, né? Que eu acho que não seria, a não ser que alguém queira especificamente alguma, pode abrir depois e fazer as perguntas, né? Essas as informações técnicas basiquinhas, assim, que eu separei para a gente falar, porque a gente quer daí ouvir o deputado, e quem estiver aí na reunião poderá levantar a mãozinha, tem a mãozinha aqui, a gente vai estar controlando, quem tiver uma pergunta pode fazer, tá? O deputado vai fazer uma apresentação agora, e depois, logo na sequência, você pode erguer a mãozinha e a gente faz as perguntas aqui para o deputado, ou você pode abrir o microfone e fazer diretamente, tá? Sem problema nenhum. Nós estamos em casa, aqui, e vamos ser bem informais aqui no nosso bate-papo, tá certo? Então, Tio Medeiros, aqui você sabe, representa a região extremo noroeste do Paraná, né? Tio Medeiros é um deputado jovem, né? Um deputado, depois ele vai falar a idade dele aqui, não sei, eu acho que ele não tem problema de falar, não, né? Eu tenho a curiosidade de saber, na sua primeira eleição, quantos anos você tinha, né? Naquela sua primeira eleição, e eu acho que você tem muita experiência, já é o segundo mandato como deputado, então já acumulou já tem um cabedal aí de experiência para passar para a gente, né?
e tem feito um trabalho fantástico de representação aqui da nossa região. A gente é muito grato por esse trabalho que você fez e continua fazendo, né? Especialmente Nova Londrina, mas tem outros municípios da região também, né? E, e aí nós queremos saber a trajetória de Tião Medeiros, né? E o que ele pensa e o que ele pode nos aconselhar. Portanto, Tião Medeiros, fique à vontade. Obrigado, Jorge. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem, sim. Eu acho que todos me ouvem bem aí, né? Então, primeiro, boa noite a você, ao Vitor, a Clélia, a todos que estão acompanhando. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês, em nome do convite que eu recebi do Comitê Jovem do Sicredi, do Noroeste do Paraná, do Rio Paraná, que também alcança aí ao estado vizinho, nosso amigo, o estado de São Paulo, oeste de São Paulo. Então, para mim é um privilégio falar com todos vocês. E assim, Jorge, é legal falar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque é muito comum ver na história dos políticos uma herança, uma sucessão familiar, e eu vim de uma situação ou de uma história um pouco diferente. Eu sou nascido em Paranavaí, eu vou fazer um breve relato sobre a minha história. Para quem já conhece, até peço desculpa, mas quem não conhece, acho que é importante saber. Eu sou nascido, minha família mora toda em Paranavaí, tenho familiares em outros municípios pequenos, né, em Tamboara, Paraíso do Norte. Minha mãe é de Tamboara, meu pai é de Paraíso, e eles moram em Paranavaí desde muitos anos. E eu e todos meus irmãos, somos em 4 filhos, nascemos e nos criamos em Paranavaí, né? E meu pai produtor rural, né, meu pai pecuarista, e minha mãe dona de casa, que não tiveram oportunidade de ter uma instrução, meu pai até a 4ª série, minha mãe também, mas que priorizaram, né, a educação como uma diretriz dentro da minha família. Todos nós somos formados, todos os 4 filhos, isso foi uma prioridade dentro da família. E como toda família, se você assume uma prioridade, você acaba abrindo mão de outras coisas, né? E não é possível ter tudo na vida, né? Inclusive, para quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia, no começo está escrito isso, né? Tudo não terás. Então, você vai ter que fazer algumas escolhas e também as renúncias. E eu estudei até o 2º grau em Paranavaí. Mas uma passagem importante que vale a pena eu relatar aqui, que na excursão de 8ª série, acho que todo mundo passou pela 8ª série e já deve ter tido oportunidade. Alguns vão para a praia, outros para outros lugares. Na minha época, nós fomos para Pousada do Rio Quente, em Goiás. Porém, um dia antes, nós passamos em Brasília. Eu não sei bem quantos anos tem na 8ª série, mas acho que 14 ou 15, por aí, 14. E na passagem nós fomos conhecer Brasília. Eu nunca tinha ido a Brasília e acho que quase todos os meus amigos da escola também não. E nós fomos conhecer o Congresso Nacional. E lá a professora explicou o que era o Senado, o que era a Câmara dos Deputados. E aquilo foi algo que me marcou muito. Eu só tinha visto pela televisão, não tinha o entendimento do que era. Na escola, infelizmente, não era muito trabalhada a questão da formação e da informação, do quanto é importante o entendimento do que a classe política faz, do que são os poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, como é que eles funcionam, os entes federados, a União, os estados e os municípios, como eles se relacionam. Não existia muito esse conhecimento, esse conceito, pelo menos para mim ali naquele momento, não. E eu fiquei encantado com aquilo, e quando eu voltei da discussão de 8ª série, eu falei para meu pai e para minha mãe, eu falei, eu vou ser um deputado, eu ainda vou chegar lá. E aí meu pai e minha mãe falaram, isso é uma bobagem, é do menino, né? É criança e tal. Você veja a importância de alimentar o sonho, né, de uma criança. Isso é o primeiro passo, sonhar é o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar, né? Acho que é importante. E assim foi caminhando, eu terminei o 2º grau, passei no vestibular e acabei indo fazer faculdade em Curitiba. Meus 3 irmãos estávamos fora, na época uma dificuldade tremenda. Minha irmã mais velha é advogada. Acho que tem uma interferência aí, vamos... Pode abrir o microfone, Tião Medeiros. Tião, seu microfone está mudo. Agora sim, será que voltou? Sim. Isso, voltou. Obrigado. E eu acabei indo fazer faculdade em Curitiba, e ali, por uma coincidência do destino, eu fui procurar fazer estágio. Desde o começo, o primeiro período da faculdade, eu fui buscar um estágio, ainda que não remunerado,
E no quarto período da faculdade, abriu uma prova, um concurso para estágio na Assembleia Legislativa. Olha como é que é a vida da gente. E eu passei na provinha em último lugar, mas passei. E passei na provinha de estágio. E eu fui ser estagiário a partir da metade da faculdade, na Assembleia, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão que faz a análise prévia dos projetos de lei antes deles nascerem, antes de se tornarem lei propriamente dita, formalmente, que regula o convívio em sociedade. É para isso que existem as leis. E essa análise prévia é para verificar se aquela lei proposta, aquele projeto de lei, pode vir a ser uma lei, se ele tem consonância, se ele tem conexão com o ordenamento jurídico já existente, se ele não vai conflitar. E é para isso que existe essa análise de constitucionalidade e de legalidade. E é feito lá na CCJ, eu fui ser estagiário. Dificilmente a gente gosta daquilo que a gente não conhece. E eu passei a conhecer muito mais o Poder Legislativo. Nossa, aquilo foi um encanto para mim. E eu passei a fazer estágio e assim foi. Quando chegou no último ano da faculdade, eu já tinha quase 2 anos de estágio, eu me dedicava muito, gostava muito, acabei me tornando o chefe dos estagiários na época e tal, e criei uma relação pessoal com um deputado estadual, Durval Amaral, que era o presidente dessa comissão. E eu, assim que me formei, passei na OAB, aliás, me passei antes de me formar, tive a felicidade de passar muito bem na prova da ordem, acabei sendo um dos 4 que gabaritou a prova da ordem, que é um exercício difícil, mas eu fui muito feliz naquele momento, e passei a advogar para esse deputado, comecei a advogar para outros deputados, para prefeitos, vereadores, e foi assim que eu passei a ter relação com o mundo político. Como eu disse, meu pai e minha mãe não tem nada, minha família não tem nenhum candidato, nunca teve candidato algum na minha família. Eu passei a advogar, passei a atendê-los como advogado mesmo. Bom, e foi o meu primeiro contato, a minha primeira experiência com o mundo político. Naquele momento eu jamais imaginei que sairia candidato, embora tivesse tido um sonho de criança lá atrás. Só que essa convivência com os deputados aí, ela me despertou pelo menos 2 coisas. Eu tinha uma impressão muito errada do que era um deputado antes, né? Que fazia um deputado e, enfim, eu achava que para alguém ser deputado era uma coisa assim de outro mundo, era um ser diferenciado. E depois eu descobri que para ser deputado só precisa ter voto. Não precisa saber sobre coisa alguma, sobre nenhuma área do conhecimento, nenhum compromisso com nada, é só ter o voto. E por que eu estou dizendo isso dessa maneira? Às vezes até choca isso. Porque eu conheci deputados muito bons. Inclusive o deputado que eu trabalhava, o Durval, é alguém que hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, muito qualificado, advogado, tributarista, com mestrado na Alemanha, uma pessoa que falava vários idiomas. E eu tinha muito orgulho de trabalhar com ele, de ser o representante dele, advogado dele. E aprendi muito com ele. Por outro lado, muitos deputados não tinham conhecimento algum, compromisso algum, e ali eu consegui criar algo que foi fundamental para decidir sair candidato no futuro, que é a percepção da diferença que uma liderança faz na vida de uma cidade, na vida de uma região ou de um estado, em última análise. Como uma liderança ela é importante para mudar a história daquela comunidade. Ferramenta certa para o trabalho certo. Se o camarada sabe o que está fazendo, tem grandes chances de dar certo. Se o camarada não tem a menor ideia do que está fazendo ali, é muito difícil entregar alguma coisa, né? Você sabe que a ferramenta certa para o trabalho certo já é difícil. Imagina uma ferramenta errada, que não é para aquilo. Então, tem muita gente que chega na política por inúmeras razões, né? Alguns são populares e aquilo foi a única alternativa que sobrou para ele. Outros são muito ricos e às vezes até uma forma de cuidar dos próprios interesses. E outros estão lá porque são realmente pessoas que gostam, que amam o que fazem, que têm vocação para isso. Eu acho que vocação é a grande chave, a grande palavra aí. Eu acho que é tudo que você faz com amor, você vai ter grande chance de prosperar. E a política não é diferente. Talvez agora, nesse momento, seja mais importante do que nunca, porque hoje nós vivemos uma fase de muita hostilidade com a classe política. Ela foi demonizada
né, ao longo dos últimos anos, e é claro, isso não é por acaso, isso tem razões, tem motivo para isso, né? Porque nós passamos por um processo de revelação, né, de corrupção muito forte, muito grande, aquilo que era boato, que a gente ouvia falar de longe, passou a ser revelado para o mundo, não só para o Brasil, e isso atingiu muito mais do que o bolso do brasileiro, atingiu a autoestima das pessoas, atingiu a confiança, a credibilidade, e resgatar tudo isso é um processo muito difícil. Por isso, esse bate-papo é muito importante. Porque cada um que está aqui, eu tenho certeza que são lideranças. Dentro do seu ambiente de trabalho, da sua comunidade, do seu município, são lideranças que exercem um papel de convencimento sobre aqueles que estão próximos. E isso é fundamental. E não existe outra forma de mudar a história do nosso país, do nosso estado e das nossas cidades, senão pela política. Pelo menos enquanto a Constituição for essa. A menos que a gente faça uma nova Constituinte, enfim. Enquanto a gente não mudar, fundamentalmente, isso, as regras do jogo estão postas. São essas aí. Eleições, né, de 2 em 2 anos, agora para prefeitos e vereadores, daqui a 2 anos para os cargos de deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. Quer dizer, as regras do jogo são essas. Se você não gosta, paciência, alguém vai estar lá, alguém vai ser escolhido. Por isso a importância de escolher bem. E a escolha que a gente vai fazer agora, ela vai repercutir por mais 4 anos. Quem a gente vai eleger agora, ela vai ficar na cadeira por 4 anos. Por isso a importância de colocar pessoas que saibam minimamente o que vão fazer lá. Óbvio que saber tudo não dá. Depois que você ingressa, você acaba descobrindo muito mais. Né? Assim, a política pode ser transformadora. E foi por isso que eu saí candidato. Quando eu descobri que tinham deputados que não tinham a menor condição de estar lá, e eu advogava para alguns, ajudava juridicamente, fazia os projetos de lei, e eu dizia assim, cá entre nós, né, como é que esse cara está aqui? Como é que esse cara pode ser deputado? Eu não tenho a menor ideia do que está fazendo aqui. Ele está lá porque ele teve coragem de ser candidato, teve coragem de pedir voto e teve os votos. Embora não tivesse condições técnicas e em alguns casos, até intelectuais para estar lá. Mas, ao mesmo tempo, a Assembleia e o Congresso Nacional, ele é uma representação fiel da sociedade. A sociedade não é feita só de pessoas que estão sabendo o que vão fazer. Tem de tudo na sociedade, né? Tem pessoas que contribuem, outros que nem tanto, outros que têm interesses bons, outros que têm interesses escusos. Então, é preciso entender que lá realmente é uma representação da sociedade. Agora, quanto mais unido e capazes nós formos de colocar pessoas que comungam dos mesmos valores, das mesmas ideias, dos mesmos princípios, isso fica muito claro quando a gente fala dos evangélicos. Eu sou católico, sou uma pessoa temente a Deus, enfim, mas os evangélicos estão lá. E eles são extremamente fiéis à orientação do pastor dos pastores, e as bancadas evangélicas têm crescido muito. Eu só uso o exemplo dos evangélicos, isso não estou dizendo que é bom ou ruim, acho até que é bom, mas para dizer o quanto, quando há uma liderança capaz de influenciar os seus liderados, ela põe as pessoas que têm comunhão de valores, que têm pensamentos iguais e comuns. Eu acho que o exemplo dos evangelhos é muito legal, porque é muito palpável, né? Existem também os nichos, as bandeiras, a bancada da agricultura, bancada da bala no Congresso Nacional, no âmbito estadual não tem, porque foge da competência. Então, fica muito claro essa identidade de segmentos, de setores e de região. Né? Eu trabalho muito a questão de identidade regional. Eu sou do Noroeste, trabalho pelos pequenos municípios do Noroeste. Que se houvesse o voto distrital, por exemplo, seria um prato cheio para mim, porque tenho identidade regional. Então, o voto teria o peso maior, para mim seria muito bom. Mas, enfim, as regras do jogo são essas. E aí, partindo desse princípio de conhecer os deputados, eu me senti capaz suficiente também de ser um deputado. Eu precisava só descobrir como é que ia atrás do danado do voto. O voto é danado. Você acha que sabe, mas você não sabe como é que faz. E aí, rapaz, tinha um deputado estadual de Paranavaí, o Teru, o Caco, foi 2 vezes deputado, o Jorge conhece, e decidiu sair candidato a deputado federal. E eu disse, está aí a minha vaga, eu vou me encaixar nesse espaço. E eu fui construindo, com alguma antecedência, uma relação regional, como eu tinha aprendido com os deputados que eu atendi, que eu advoguei, especialmente o Durval Amaral, como é que fazia essa convivência, essa relação, como é que se construía tudo isso. E essa experiência me credenciou. No ano de 2014, ser candidato pela primeira vez, aos 30 anos, respondendo, então, o Jorge.
na época, aos 30 anos, ser candidato pela primeira vez. E eu fui eleito com 31.875 votos, numa eleição muito difícil, claro, não existe eleição fácil também, né? Foi uma eleição difícil, e me elegi, e daí em 2018 fui para a reeleição, acabei aumentando, indo para 54.276 votos, então ampliei bem, num ambiente muito mais hostil do que o primeiro. Primeira eleição é o voto da esperança, o voto de confiança na mudança e tudo mais. O segundo voto é o voto do resultado, da entrega, senão não tem por que continuar, né? Você tem que ter alguma história positiva para contar, sob pena de não fazer sentido você continuar ali. E eu assumi algumas bandeiras, algumas causas de cunho regional que foram bem sucedidas, bem exitosas, e que eu acho que isso foi reconhecido, então eu consegui ampliar em quase 85% a minha votação, numa eleição bem difícil, porque sempre tem muitos candidatos, bem da região. Então, eu entendo que foi muito legal, assim, né? Eu passei algumas experiências no Poder Executivo que foram anteriores à minha eleição, de 2014, que me credenciaram a saber muito o que eu ia fazer como deputado. Isso foi bem legal, porque em 2010 eu fui advogado da eleição, da campanha do Durval Amaral, daquele deputado. E eu rodei com ele, aprendi muito com ele. E quando ele se elegeu, a época foi a primeira eleição do governador Beto Richa, no Paraná, e ele foi chefe da Casa Civil. E eu fui chefe de gabinete dele. Ali na Casa Civil, o coração pulsante do governo. E eu acabei conhecendo o Paraná inteiro, conhecendo as estruturas, as empresas, a administração indireta, descobrindo que o Paraná é muito maior do que Copel e Sanepar. Porque todo mundo só lembra assim, quais são as empresas do Paraná? Ah, Copel e Sanepar. Ah, ok, essas são as maiores, mas o Paraná tem 40 empresas da administração indireta. Então, a estrutura que envolve o poder público é muito grande. E até você conhecer tudo isso demora, é difícil, é moroso. Entender tudo isso leva um tempo. E essa experiência de 2 anos que eu fiquei na Casa Civil, eu tive um intensivão. Ali foi governo na veia. E isso me deu um conhecimento muito amplo do Estado. Foi muito, muito bom. E quando o Durval saiu, foi para o Tribunal de Contas em 2012, eu tentei sair candidato a prefeito de Paranavaí, mas não deu certo. Olha como é que são as coisas na vida da gente. Tentei viabilizar partidos políticos. Na época eu tinha 28 anos, calcula. E não deu certo, e não consegui. O pessoal não, faltou habilidade, faltou um pouco de maturidade, faltou um pouco de várias coisas, e não deu certo. Mas foi legal, apoiamos lá, na época, o Rogério, que foi reeleito, Rogério Lorenzetti, que era o prefeito da época, enfim. E aí eu fui convidado para ser diretor do Porto. Um amigo meu assumiu o Porto naquele ano, em 2012, e eu já com o escritório de advocacia, meu sócio já atuando na área portuária, porque era a origem dele, ele é do litoral, enfim, nós fizemos faculdade juntos em Curitiba. Eu atendia a parte pública, prefeitos e vereadores, ele atendia a parte portuária e tal. E aí eu fui trabalhar em Paranaguá. Putz, foi muito bom, uma experiência muito rica. Outra empresa do estado do Paraná, fundamental não para o Paraná, mas para boa parte do Brasil, especialmente para o agronegócio brasileiro. Às vezes a gente vê aí nas notícias nacionais, Porto de Paranaguá bate recordes e tal, porque o agro cresce muito, o Porto também consegue crescer e tem que crescer mesmo, né? E então fiquei 2 anos lá. Naqueles 2 anos, 2012 a 2014, foram os anos em que eu me preparei para ser candidato a deputado estadual. Foi um projeto de médio prazo, construído a muitas mãos, e aí em 2014 eu voltei para Paranavaí, após alguns anos fora, e construindo essa parceria regional. Eu voltava todos os finais de semana para Paranavaí, para andar na região, para construir amizades, vereadores, parceiros políticos, ex-prefeitos, para construir grupo que me ajudasse em 2014, e assim foi. Então, resumidamente, Jorge, eu criei essa experiência aí ao longo desses anos, que foram boas, que me deram um conhecimento, uma bagagem muito legal, e me permitiu chegar na Assembleia com algum conhecimento, não todo, mas algum, acho que suficiente para tentar desempenhar um bom mandato, e que desse resultado na vida das pessoas, porque não tem nenhum sentido você está lá em Curitiba, no mandato, com muita gente esperando muita coisa de você, resultado prático, às vezes sem conhecimento do tempo da vida pública, que é um tempo diferente da vida privada,
uma outra lógica, uma outra velocidade, uma outra construção, articulação. Daí tem a questão jurídica, a questão política que se envolve para você conquistar alguma coisa. Então, essa construção, entender a compreensão desse mundo, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso nas conquistas da região, né? Eu digo da região, mas muitas delas também têm impacto estadual. Mas eu foco principalmente na parte de infraestrutura, que é algo que eu gosto muito, que eu me dedico muito, mas eu foco basicamente daí na região noroeste, né? Então, eu acho que, para falar sobre a minha história de caminhada até chegar no mandato, basicamente é isso. E eu gostaria muito de contar um pouco sobre, falar um pouco sobre as dúvidas, né? As pessoas tiverem curiosidade, eu acho muito legal a interação, né? Senão eu vou ficar falando aqui, nem sei se é isso que as pessoas querem ouvir, Jorge. Não. Tá bastante interessante, viu, Tio Medeiros? Tá bem interessante, né, a sua história, a gente conhecer esse lado, né, de bastidor, esse seu sentimento aí do que você passou. Eu acho que é bem interessante. Mas Jorge, fica... se me permitir uma coisa que eu queria falar. Quando eu estive na Casa Civil, eu consegui descobrir, porque eu não conhecia o Paraná inteiro, eu conhecia mais ali nossa região, Curitiba, o litoral que eu morei lá quando eu trabalhei no Porto, mas eu conhecia muito pouco o oeste, sudoeste, Campos Gerais, conhecia muito pouco o Norte Pioneiro. E na Casa Civil eu pude conhecer o estado inteiro. E daí eu acabei descobrindo que a nossa região é uma das regiões mais pobres, menos desenvolvidas do estado. E depois eu acabei concluindo muita conversa, ouvindo muita gente, experiência de muitos prefeitos, vereadores, conversava com quase todos os deputados, porque eu os atendia na Casa Civil, antes de ser deputado, o quanto nossa região ficou estagnada, parada, sem desenvolver o que deveria, o potencial que tinha, por conta da omissão política, da ausência. Enfim, nós perdemos para nós mesmos. Faltou representatividade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, por outro lado, eu pude ver quantos outros municípios que não diferiam nada dos nossos, da região noroeste, do extremo noroeste, porque o noroeste tem um outro problema quando a gente coloca noroeste, entra na conta Maringá e distorce completamente os índices do IPARDS, que o Estado faz as contas a partir dos índices oficiais do IPARDS, e aí eu consegui convencer o Estado a fazer uma análise do Paraná, aliás, do noroeste, outra do extremo noroeste, sem Maringá, porque aí os números mudam completamente. Maringá tem índices muito elevados, muda, o IDH, né, o PIB do noroeste, tudo isso é distorcido e as políticas públicas ficam na retaguarda aí por conta dessa avaliação de números. Então, eu também consegui descobrir como outras regiões deram um salto por conta da representação política. E eu cito sempre o exemplo de Pato Branco. Pato Branco foi um município que era um pouco menor que Paranavaí, que é a minha cidade de natal, de origem, né? E que, por conta do Alceni Guerra, que foi principalmente dele, né? Isso ele deu o pontapé inicial, não posso dizer que foi só ele, mas ele criou lá na década de 90 o polo tecnológico de Pato Branco e levou para lá um pool de indústrias a partir do incentivo fiscal de tecnologia que hoje Pato Branco já passou Paranavaí em população e no PIB em quase 100 milhões de reais a mais do que Paranavaí, com praticamente a mesma população. Um crescimento exponencial, uma mudança regional, enfim, tudo isso veio de uma ação política bem-sucedida, inteligente, que ao longo dos anos deu muita repercussão. Então, eu só estou trazendo esse exemplo, tanto Pato Branco quanto Beltrão, que são cidades muito próximas, historicamente, de Paranavaí, que deixaram Paranavaí para trás. Então, a título de comparação, poderia trazer várias outras, mas assim, a representatividade política foi a situação decisiva para a mudança da região, que é o que a gente deve trabalhar na nossa região, particularmente eu penso isso. Doutor Jorge, nós temos 20 minutos ainda da reunião e a Giovana colocou para nós umas perguntas quando, né, a gente perguntou quem gostaria de fazer alguma pergunta e ela está conosco. E eu queria saber, Giovana, se você quer fazer as perguntas, abrir o seu microfone, a câmera, fazer a sua pergunta para o Tião, né, ou quer que a gente faça por aqui. Pode fazer a pergunta. Pode fazer, então vamos lá. Tião, a primeira pergunta da Giovana, do nosso comitê, ela é a seguinte: qual a visão que você tem sobre a participação política dos jovens, desde uma escolha de candidato até a candidatura?
qual que é a sua visão, né, dessa participação dos jovens, como a escolha do candidato até a candidatura, todo o processo, né? Qual que seria a sua visão com relação a isso? Claro que tem que haver mudança, a sucessão. Obrigado, viu, Clélia? A sucessão é um processo natural, viu, Giovana? Ela vai acontecer em todos os momentos da vida de todo mundo, né? Meu avô se foi, deixou coisas para o meu pai, que um dia também vai ficar para mim, os meus filhos. Então, a sucessão é um processo natural. Quanto antes a gente prepara isso, é melhor. E a preparação dos jovens também para participar da vida política, ela é fundamental. Quanto antes houver esse despertar para a política, melhor. Quanto antes a gente também vai qualificar essas pessoas, vai criar compreensão do que eles podem ser, do quanto eles podem ser transformadores para a vida daquela cidade, daquela região, do estado e, em última análise, do país, né? E quanto isso vai refletir na vida de toda a coletividade, porque os representantes falam em nosso nome. Então, qualificar os representantes e mudar e colocar gente boa é um processo fundamental. Só ser jovem não basta. Trocar alguém com mais idade por alguém com menos idade não quer dizer nada. Sabe? Embora eu seja jovem, elegi aos 30, como eu te disse, hoje eu tenho 37, ainda para o conceito de deputado sou jovem, só mudança de idade não diz muito. É importante mudar? Sim. É importante pôr gente nova na política? Claro que é. Oxigenar faz parte da democracia, a troca é bem-vinda. Agora, precisa vir acompanhada de algum propósito, que esse propósito também tenha conhecimento. Você saiba o que você vai fazer lá. Você tem uma bandeira a empunhar, a defender, né, que você tenha algo claro que você vai fazer. Tem muita gente que... O mais famoso do Brasil foi o Tiririca, que disse, você sabe o que vai fazer um deputado? Não sabe? Eu também não. Quando eu chegar lá, eu te conto. O que você espera desse camarada? Você acha que ele vai contribuir com alguma coisa? Então, vale a pena trocar, não sei no lugar de quem ele entrou, mas com certeza o outro saberia mais do que ele. Então, só essa troca não vale nada. Então, trocar por alguém jovem é importante? Claro que é, mas desde que seja acompanhado de algum propósito, um propósito nobre, de preferência que ele tenha uma bandeira, alguma identidade, alguma causa, ou de que ele tenha conhecimento legislativo ou de fiscalização, enfim, que ele contribua. Acho que o mais fundamental aí é saber o que vai fazer lá, né? Correto. Tem mais uma dela, Tião. Depois tem mais uma no chat ali. Então, Só, Clélia, um minutinho, eu queria fazer um reforço ali, Tião, que a gente deseja, que a gente precisa, né, que é uma renovação de ideias, né? Trocar de CPF, um deputado por outro, não, concordo plenamente, não vai resolver nada. Nós precisamos de gente, de ter renovações de ideias. E até um dado lá do Congresso Nacional, houve uma renovação importante, mais de 50% dos deputados aí na última eleição, deputado federal, foi renovado. Mas se você for analisar as ideias, não teve renovação quase que nenhuma, né? Então, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de uma renovação de ideias. E agora o jovem precisa conquistar o seu espaço, né? E as mulheres também precisam conquistar o seu espaço. Para isso, precisa ter este propósito, muito bem colocado aqui. Eu queria, aproveitando essa ideia que você colocou, Tião, da vocação, né? A pessoa precisa ter vocação e você falou também precisa ter amor, né? Nessa questão da vocação, eu queria lembrar uma pessoa, não sei se você conheceu, uma pessoa aqui de Nova Londrina, um jovem, né? Ele era do Interact, depois fez o Rotaract, e Ivo Monteiro, rapaz chamado Ivo Monteiro Júnior. Ele trabalhou com o Dornelles aqui em Nova Londrina, na prefeitura, e eu vi ele várias vezes lá na Assembleia, ele viajava junto com o Dornelles, e ele não faltava uma reunião da Câmara Municipal. Ele, como jovenzinho, assim, jovenzinho estudante, ele ia lá para ficar assistindo às reuniões. Então, era uma pessoa, assim, de vocação, né? Esse, desde novinho, já sabia o que queria. Ele queria ser vereador de qualquer jeito. Entende? Então, mas não é todos que têm esta sorte de saber novinho o que já vai ser na vida, né? Ele, com certeza, seria. Depois acabou acontecendo
uma tragédia com ele, que teve um câncer e veio a falecer, né? Foi uma perda que eu acho que a nossa comunidade teve aqui, né, de um jovem que iria trazer, com certeza, coisas boas para nós. Mas essa questão de ter vocação e ter amor naquilo que você faz, não é? Beleza. Vamos lá, então, para a segunda pergunta, né, Clélia? Vamos sim. Bom, Tião, você contou um pouco da sua história, né, para nós. Teve uma trajetória, teve pessoas que passaram pela sua vida, que, de repente, abriram seus olhos para algo que, de repente, né, eu não via política, ou passou a enxergar, enfim. E o Dr. Jorge falou também do Ivo, né, que tinha todo um desejo por estar participando da política. E a gente percebe que os jovens hoje, eles uma quantidade pequena, né, na política. Então, a pergunta da Giovana, novamente, ela diz assim, o que nós podemos fazer para aumentar esse interesse desses jovens pela política? A gente sabe que tem a vocação que vem de berço, mas a gente sabe aqueles que também que criam um desejo, vislumbra algo melhor para o nosso país, para o nosso Paraná, né, para o nosso estado, para o nosso município, que pode também levar essa pessoa a ser um político, né? Então, nesse sentido, o que a gente poderia, você como, né, político jovem, para aumentar esse interesse, essa busca por pessoas jovens na política? Ô, Clélia, é legal a pergunta da Giovana e acho que é muito feliz. Assim, eu disse em algum momento aqui da minha fala, e eu vou repisar isso aqui, dificilmente a gente gosta do que a gente conhece. Oi? Não, tem o microfone ligado, vou desligar o microfone, peraí. Tá. O meu tá ligado, né? Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Então, assim, dificilmente a gente se encanta ou gosta do que a gente não conhece. Então, o envolvimento é importante, a Giovana foi muito bem na pergunta, para levar essa curiosidade para as outras pessoas, envolvê-las no assunto político, para que elas comecem a despertar o interesse. Senão não vai, acho que o caminho é esse, senão não vai ter solução. Eu fico vendo assim, às vezes as pessoas não conhecem e tem a impressão só do jornal, da TV, daí a impressão às vezes é negativa, porque não raro, às vezes a mídia acaba veiculando só as notícias negativas, né? E não as notícias boas, porque as boas repercutem pouco e as negativas repercutem muito, né? Todo mundo já deve ter passado uma experiência dessa na vida, de quanta fofoca anda mais rápida do que o elogio, né? Então, e eu dou o exemplo assim da bicicleta. Todo mundo tá vendo quantas pessoas estão começando a caminhar e agora andar de bike, fazer pedal, ciclismo e tal. Por quê? Alguém convidou, falou que era muito legal, começou a se envolver, participou do grupo, o grupo de corrida, e dali a pouco faz uma associação. Quer dizer, tudo isso foi despertado por alguém. Alguém despertou esse interesse e a comunidade começou a crescer, a se desenvolver aquela atividade prazerosa do esporte. E eu tenho visto muita gente pedalando agora nas rodovias, correndo e tal, porque foi despertado esse interesse. E a política não é diferente. Você precisa conversar, despertar o interesse e dizer, você sabia que na nossa cidade hoje aconteceu isso ou aquilo por conta do prefeito? Você já viu que coisa legal que ele fez ou que bobagem ele fez? Eu vou te dizer, para mim, uma das maiores realizações pessoais minhas foi conseguir fazer o Colégio Agrícola em Diamante do Norte, que está aí pertinho de todos vocês, na divisa com São Paulo, porque era feito ali no alojamento da usina, que foi construído em 1979, começou a funcionar em 80. E eu conheci muitos jovens, um agrônomo, um técnico agrícola que dava assistência na laranja da fazenda do amigo meu lá, que se formou ali no Colégio Agrícola e disse assim para mim, Tião, esse Colégio Agrícola mudou a minha vida. Hoje eu sustento a minha mulher, a minha mãe, que é viúva do meu pai, e eu tenho 2 filhos. Minha família inteira vive da minha profissão, que eu tirei dali, cara. Eu era um cara, uma família humilde, que vim do sítio, e aquele colégio estava lá, de madeira, correndo risco de incêndio, está lá ainda até hoje. E eu consegui uma obra em Diamante do Norte, no fundo, um dos últimos municípios na divisa com São Paulo, só que é Paraná. Aí tem paranaense que contribui, que paga imposto, que merece respeito, só que lá na capital, lá em Curitiba, 580 quilômetros de distância, muitas vezes não está na prioridade. Por isso a necessidade de ter um representante regional. Isso me realizou demais, saber que aquela obra aconteceu pela minha intervenção, porque eu tive junto, que eu cobrei, que eu participei desde o princípio,
Saber que aquelas pessoas vão ter a vida melhorada, uma nova oportunidade, graças a um gesto meu, sabe? E assim eu poderia trazer inúmeros exemplos. Eu acho que esse prazer, esse amor, essa realização, ela precisa ser exaltada, precisa ser trabalhada, ser despertada. O que você sonha para a tua cidade? Você quer ter um parque, uma área de lazer? Pô, isso é possível, mas só pela política, porque os municípios não têm dinheiro para fazer investimentos grandes com recursos próprios. Por isso, você precisa ter boa relação com o Estado, boa relação com o governo federal e trazer através de emendas, com bons projetos de engenharia. Isso é possível? Claro, é possível de construir lugares melhores de se viver. Vocês devem conhecer os municípios do entorno e avaliar. Nossa, como esse município melhorou e o outro aqui do lado está estacionado. Cria critério de comparação, né? Isso é política. Política na veia. Um bom representante dá bons resultados. Então, falar disso na tua comunidade é fundamental. E despertar o interesse. Falar, gente, vamos nos unir aqui, vamos lançar um candidato a vereador com uma bandeira própria, pode ser a defesa dos animais, nós precisamos ter um castramóvel, ter uma associação que isso está muito... uma bandeira que está muito quente, muito em voga, muita gente fala sobre isso. Ah, não, nós aqui estamos defendendo os apaianos, aquelas crianças que têm necessidades especiais. Você entende que você pode fazer diferença na vida daquelas pessoas, você pode ser importante para aquele nicho, para aquela comunidade, você pode fazer diferença para uma cidade inteira, para uma região inteira, para um estado. Isso é muito prazeroso. As pessoas têm a cultura de valorizar o negativo e não o positivo. E nós precisamos inverter isso, mostrar o quanto a política é legal, o quanto ela é boa, o quanto ela é propositiva. Entende? Como eu disse, eu sou uma pessoa de fé, eu sou católico, e eu vou à missa e eu presto muita atenção quando o padre fala assim, não olhai os pecados, mas sim a fé, que anima a vossa igreja. O que é isso? Ah, mas tem um problema com o padre lá. É isso, nós não vamos olhar o problema, vamos olhar as coisas boas que a igreja traz, vamos olhar as coisas boas que a política nos traz. Eu acho que esse despertar, Giovana, é fundamental para trazer os jovens a compreenderem que nós temos essa obrigação. Nós não podemos delegar para um terceiro. Somos nós que vivemos aqui. Eu não quero ir embora do Brasil. Eu já tive a oportunidade, morei fora, morei 6 meses nos Estados Unidos, já tive a oportunidade de continuar, não quis. Eu amo o Brasil, eu amo o Paraná, eu amo a minha região, e é por aqui que eu vou trabalhar, fazer daqui um lugar melhor. Agora, se eu esperar isso aqui virar um lugar melhor só pela intervenção divina, não vai. Então, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Como é que fazer a nossa parte? Enquanto a regra do jogo for essa, pela política. É com união, é com boas propostas, é com trabalho, com boa relação política em Brasília, em Curitiba, na capital, e buscando emendas, mudando a nossa região, levando os projetos regionais. Eu acho que é isso que nós precisamos trabalhar. Então, despertar das coisas boas, ele precisa ser maior do que as coisas negativas. Legal. Acho que é isso que eu penso. Legal. Eu, aproveitando a sua fala, tem uma pergunta do Augusto. Então, aproveitando a fala, né, desse empenho do governo, os municípios, as verbas, tem algum projeto de infraestrutura previsto para a região, para a nossa região, como atualização da rede elétrica? Porque na reunião de lideranças do ano passado, né, foi um tema debatido com relação a isso. Tem algum projeto para nós com relação a essa infraestrutura? Tem sim. Bom, a infraestrutura ela alcança vários modais diferentes, né? Mas eu vou iniciar pela questão da energia e depois eu sigo por outros assuntos. Primeiro, da energia, é dizer que o Paraná lançou o programa que chama Paraná Trifásico, que é trifasear toda a zona rural, levar energia trifásica a toda a propriedade rural, onde hoje é, muitas vezes, monofásica. Você não consegue nem ligar um triturador de ração para triturar uma ração para um milho, uma cana, para dar para um animal, né? Então, assim, primeiro, levar a energia trifásica a toda a zona rural. Isso vai ser uma evolução, que é um investimento de 2,5 bilhões de reais que o governo do estado está fazendo pela Copel. Segundo ponto, isso é Paraná, eu sei que tem pessoal de São Paulo, né? Segundo ponto é levar energia de qualidade. No final da linha, nós temos problemas de energia, que cai, né, queda, e energia de baixa qualidade, isso é ruim. A ANEEL lançou um edital que já foi publicado, já foi licitado, já há um vencedor, é um chinês, vai sair aí de Rosana, uma nova linha de transmissão para Maringá, Londrina, Maringá, Maringá, Paranavaí,
para dar mais qualidade de energia para a nossa região noroeste, extremo noroeste todo. Então, nova linha de transmissão. Por incrível que pareça, nós não temos problema de geração. Nós temos um problema gravíssimo de transmissão. E é isso que a ANEEL está atacando, novas linhas de transmissão. Então, nós vamos ter mais energia de qualidade nos próximos anos. O grupo chinês ganhou. A subestação final vai ser em Paranavaí, que vai alimentar até Porto Rico a última linha. Nós vamos criar novas alimentadoras através de energia fotovoltaica, que pode se conectar na rede. Isso é muito legal. Aliás, tem um payback, vocês que são da área financeira, aí, muito bom. Tem um retorno financeiro aí na casa de 6 até 8 anos, depende aí algumas questões de valor de terreno e tal, mas eu acho que é um investimento que vale a pena ser feito, se trabalhar. Tem fundo clima, tem linhas próprias aí de financiamento para isso, com baixa taxa de juros, que vai alimentar melhor, que ajuda a alimentar a rede. Mas a infraestrutura tem outros modais que merecem atenção. Um pleito muito grande da nossa região é a duplicação da BR-376, que, seguindo de Paranavaí até na conexão com o estado do Mato Grosso do Sul, precisa ser feito. E foi incluído no Plano Nacional Plano Nacional de Concessão Rodoviária, o nosso trecho no estudo, para ser concedido, para que venha a ser feita a nova licitação em 2022, uma vez que a licitação do pedágio existente hoje encerra no ano de 2021, dezembro do ano que vem, vai encerrar o pedágio atual, será feita uma nova concessão de Paranavaí até Nova Londrina, seguindo por Itaúna e Diamante do Norte, que é o trecho definido em estudo, né? Será feita uma nova concessão naquele trecho para a implantação da duplicação ali. Vai ser uma evolução no modal rodoviário dentro do estado do Paraná, que vai ser seguido em São Paulo e Mato Grosso do Sul na sequência. Então, o governo federal já incluiu no Plano Nacional a nossa rodovia BR-376 aí dentro do estado do Paraná. É uma luta bem antiga, uma luta que vai ter um impacto na região muito grande, e que vai ser bem importante. Outros modais que precisam ser trabalhados melhor, principalmente é o modal da navegação, né? Trabalhar, que a gente faz isso muito pouco no Brasil, que é uma das formas de transporte mais baratas, mais eficientes, e que nós temos condições de evoluir nesse sentido, e que, por sorte, o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, tem um projeto de avançar, ele integra os modais ferroviários e de navegação em muitos eixos. Está fazendo agora a cabotagem, que o Brasil não tem lei de cabotagem, que é o transporte marítimo dentro do Brasil, que a gente tem transporte marítimo internacional. O marítimo dentro do Brasil ele é inexistente quase, a cabotagem é ridícula. Então, por exemplo, você vai levar um contêiner de Paranaguá carregado de trigo, o Paraná é o maior produtor de trigo, inclusive passando no Rio Grande do Sul, para o Nordeste, lá para o Moinhos, no Ceará, lá para o Moinhos Rio Branco, tem que levar de caminhão. Quer dizer, do Paraná até o Nordeste de caminhão, sendo que a gente podia fazer navegação marítima dentro do país, dentro do mar nacional. Então, o ministro está avançando muito nisso, o Tarcísio é muito competente, para mim, o melhor ministro do governo federal, o ministro de Infraestrutura, e eu estou acreditando muito que isso vai ter resultado ao longo dos próximos anos. Não existe solução imediatista, é ilusão. O que precisa é ter um plano decente de infraestrutura e que ele seja executado ano após ano. Aí sim, ao longo dos anos, nós vamos colher frutos importantes. Acho que, do ponto de vista da infraestrutura, tem também a questão da irrigação, que há um sonho, ainda um projeto muito prematuro, né, de tentar criar canais de irrigação na nossa região, aproveitando o rio Paranapanema e o rio Paraná, né, criando ali um ambiente de irrigação muito maior do que existe hoje. O estado de São Paulo tem muito mais avançado que o Paraná. O Paraná é muito incipiente, quase inexistente. O Paraná lançou agora um programa com benefícios fiscais para irrigação noturna, para quem é produtor rural, mas ainda tem que ter água. A água hoje, mais do que nunca, é um produto valioso e em escassez. Olha que coisa louca, né? A água hoje vale ouro, né? Então, existem propostas do governo de criar canais que vão cruzar entre os rios aí, e o Noroeste é o principal
potencial de irrigação do estado. Então, vamos trabalhar isso para os próximos anos. Acho que vale muito a pena. Ok, Tião, legal. Olha, nós só temos que acrescentar, Tião, nós estamos aqui numa posição entre o rio, nós estamos com o Paranapanema, o Ivaí e o Paranazão. Quer dizer, água nós temos bastante, agora tem que tirar ela de lá e distribuir, né? Isso não é difícil de fazer. Então, sabe o que acontece, Jorge? No Brasil não há o conceito de represamento nem da irrigação, né? E que em outros países é muito comum. Você pega no Canadá mesmo, tem rios que eles têm por hábito represar ele centenas de vezes. Então, ao longo do rio, você vai vendo represa. Porque a gente deixa a água embora, ela cai do Ivaí, cai do Paranapanema, vai no Paranazão, ela desce na bacia do Prata e daqui a pouco ela está no mar. Quando ela foi para o mar, não adiantou mais nada para nós, né? Então, quanto a gente puder represar, segurar essa água doce, produtiva e importante para a gente, é fundamental para a agricultura, para a geração de energia. Cara, temos que fazer isso. Agora, precisa criar essa cultura, criar um plano estratégico de país e de Estado para que isso aconteça. Por isso, a infraestrutura precisa ter muito investimento. Eu sou um dos defensores, porque o governo vai fazer alienação, a venda de alguns ativos. Por exemplo, lançou o edital de venda da Copel Telecom, tá? Quem não é do Paraná, eu peço até desculpa, mas dentro do ambiente Copel, tem uma empresa que faz a parte de internet que chama Copel Telecom, para simplificar. E o Paraná está vendendo essa Copel Telecom e deve ter algo em torno de 2 bilhões de reais de receita fruto da venda. Eu fiz um pedido, já tinha colocado numa outra venda de ações da Sanepar, que todo esse recurso deve ser revertido para a infraestrutura. Então, eu sou presidente da Comissão de Obras da Assembleia. A infraestrutura é o que eu acredito, é o que eu penso que vai transformar e dar muito mais competitividade do Brasil para fora, que vai fazer da gente um país realmente competitivo. Quando eu falo competitivo, eu quero trazer um exemplo aqui. Um container de qualquer coisa. Você traz um container de 20 pés da China, de Xangai, até Paranaguá. Alguém sabe quanto custa ou não? Eu vou dar um exemplo aqui, eu sei quanto custa. Em torno hoje de $950. Tá? $950 vai dar o quê? 6 mil reais? 6 mil reais, tá bom. 6 mil reais para você trazer um container de Xangai até Paranaguá, nos portos do Paraná. De Paranaguá até Paranavaí, que são 600 quilômetros e tem 7 praças de pedágio, você vai pagar de frete algo em torno de 5 mil reais. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Você trazer da China até Paranaguá custa quase igual de Paranaguá até Paranavaí, até Nova Londrina, 6 mil reais, 5.500 reais, é claro que está errado. E se você for levar isso lá para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, se for levar para Goiás, porque lembrando que os estados do centro-oeste aí, ninguém tem acesso ao mar, só chega por Paranaguá, só chega por Antonina ou por Santa Catarina, tem que chegar pelos portos. Então, olha que loucura é a logística no Brasil, quanto ela é cara. Por isso, enfrentar a questão da infraestrutura, ela é fundamental para a gente ser realmente competitivo. Hoje nós somos porque a moeda desvalorizou. A política econômica do Guedes é o que? Desvaloriza a moeda. Opa, nós estamos competitivos, o agro está bombando. Blinda a indústria nacional porque trava a importação. Saímos de 3,50 para 5,50, né? Então, eu acho que aí vocês entendem muito mais do que eu, são do mercado financeiro. Então, a infraestrutura é tudo que vai salvar a economia nos próximos anos. Eu acredito muito e apoio muito o investimento em infra. Tião, nós vamos ter muitos assuntos aí para o nosso encontro de lideranças aí do próximo ano, né? Final do ano que vem, vamos ver se a Covid deixar, nós pretendemos fazer a reunião de encontro de lideranças e aí nós vamos ter que, vários desses assuntos nós vamos ter que retornar, né? São coisas interessantes para a gente ir criando mais e mais esse ambiente de desenvolvimento e de crescimento aí na região, né? Tião, nós estamos chegando ao final da reunião, nós temos mais uma pergunta, o Vitor, né, Saab, do nosso comitê, é o coordenador do Comitê Jovem, está com a mãozinha levantada já há um tempinho, né, que eu fiz primeiras perguntas que chegaram primeiro, e daí a gente finaliza com a pergunta dele também, tá bom? Vitor, por favor. Oi, boa noite novamente. Na verdade, eu ergui a mãozinha aí, no começo da segunda pergunta da Giovana,
e que tinha muita relação com a pergunta dela, né? Eu acredito que você tenha até respondido aí, era uma pergunta um tanto pessoal, né? Eu sou filiado a um partido há um pouco mais de 5 anos e já trabalho e tenho um cargo comissionado aqui na prefeitura. Comecei a ver as coisas mais de perto, né? Vou aproveitar com a pergunta da Giovana também. E criei um interesse muito grande em ver que tínhamos vereadores aqui na nossa Câmara, eu assisto toda a sessão, que pessoas assim, nitidamente não são capacitadas para estar onde estão, sabe? Isso me despertou um interesse muito grande de poder participar disso. Tenho também a família que já foi prefeito aqui, um tio e tudo mais, então já tenho aquele gosto por isso. Né? E eu vou ser sincero que na última semana, onde eu tinha que ter feito a descompatibilização, eu acabei desistindo da candidatura. Né? Então, assim, a sua resposta da pergunta acabou respondendo a minha também, né, dessa questão do apoio. Eu acredito que se fosse hoje, que se eu tivesse essa chance de votar uns 2 meses atrás aí, eu teria um apoio maior a entrar, né, nessa daí. Mas assim, a gente encontra muita dificuldade. Uma das coisas que me fez desistir, na verdade, o município que eu resido aqui, acho que é umas 5 vezes menor que Paranavaí, então é bem pequenininho, né? E sim, eu acredito que pelo meu cargo comissionado, a fim de atingir o prefeito, por exemplo, eu comecei a receber algumas denúncias, todas sem nexo, mas justamente só para, acho que, prejudicar de alguma forma o prefeito. Isso, sim, me fez desanimar e muito em ver como é que funciona a política, não sei se em todo o Brasil, se é só no município aqui por ser muito pequeno, né? Então, eu queria saber, assim, você deve ter um olhar, assim, conhecimento muito maior, né? E o que pode sustentar a gente nessas horas de medo, né? Acho que você já até deu um apoio legal para a gente, mas para que não aconteça com outros jovens, talvez o que aconteceu comigo aí, que na última semana acabei jogando tudo pro ar. Legal, obrigado aí, Vitor, do teu testemunho. Acho que é legal você falar, se abrir o coração, né? Falar que tem o desejo, teve o interesse, acabou não levando adiante, mas não vão faltar oportunidades, cara. Eleições tem aí de 4 em 4 anos, na verdade, 2 em 2, e você vai ter a tua chance. Assim, ó, não pense que o meu caminho foi fácil. Nunca foi. Eu já trabalhei em ambiente muito hostil. A área portuária mesmo é muito hostil. Trabalhar no governo não é fácil. Mas não é fácil a vida de ninguém, cara. A minha também não é. As pessoas têm uma falsa impressão, às vezes, que te vem. Eu sou um cara muito feliz, sou um cara muito bem resolvido, sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que a fé sempre me segurou muito forte, assim. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu acredito que eu tenho um propósito na política, servir as pessoas, e isso sempre me conduziu. Porque as pedradas eu sempre levei. Você não acha que eu tinha um tapete estendido vermelho, cara? Que nunca foi vermelho estendido na porta de cada cidade. Foi pau, cara, foi pau. Agora, eu sabia onde eu queria chegar. A vida do empresário é difícil, a vida de uma mãe de família, né, do pai de família. Cara, não tem a vida de ninguém, não é moleza. Você tem que acordar todo dia cedo, andar, trabalhar, chegar de noite cansado, cuidar da tua casa. Bicho, assim, não dá para desanimar na primeira pedrada que você leva, entendeu? Eu já levei um monte, continuo levando e faz parte da caminhada, só que eu sei onde eu quero chegar. Um dia, se eu perceber que eu não estou contribuindo mais, que eu perdi as energias, que eu quero fazer outra coisa da minha vida, que eu vou, sei lá, voltar para dentro do escritório, eu tenho roça de mandioca, cara, mandioca é uma loucura, sabe? Com o meu irmão, eu tenho um irmão agrônomo, e ele me ajuda, eu sou sócio dele na mandioca, vou cuidar das roças, então aí tudo bem. Mas hoje eu tenho muita energia, eu tenho convicção do que eu quero, onde eu quero chegar, e isso é que me move. Saber que eu realizei mais do que eu atrapalhei. Saber que hoje existe gente que depende de mim, que acredita, que confia, que os prefeitos que eu atendo estão extremamente satisfeitos, que são meus parceiraços, são poucos, mas são fiéis, são meus amigos, vestem a minha camisa e eu visto a deles, e que eu tenho feito na história desses municípios um trabalho muito legal. Agora, as críticas, cara, é o que eu te falei, não tem como você ser unanimidade, eu nunca quis, não tenho essa pretensão de ser. Agora, a crítica faz parte do processo, e a política ela é injusta muitas vezes, né? Se você não tem um problema, o cara cria. Eu era solteiro na primeira eleição, falava, ah, tio, nem de mulher gosta. Cara, hoje eu tô casado, agora morreu esse assunto. Isso quer dizer, olha que bobagem, como se fosse melhor ou pior, se eu gostasse ou se eu não gostasse, como se eu fosse assim, esse preconceito ridículo das pessoas, isso é uma grande bobagem, cara. Então, deixa tudo isso de lado, meu, e vai fazer o que você acredita. Mete o peito na água e vai nadar, porque se você não fizer o que você acredita, ninguém vai fazer por você.
Outra coisa, ninguém vai fazer o que é tua obrigação. É igual escovar o dente, cara. Só você pode fazer o teu. Não tem quem vai escovar por você. É isso. Todo dia você acorda cedo e vai fazer tua obrigação. Cara, eu acordo todo dia cedo, me empenho, às vezes dá errado, às vezes demora, mas eu saio todo dia cedo de casa para fazer o melhor. E saio para dar certo. Pode ser que não dê? Acontece, mas na maior parte das vezes dá certo. Agora, as pedras, elas fazem parte da estrada. Legal. Obrigadão aí, ô Tião. Bom, doutor, já estamos no nosso tempo, então eu peço que o senhor tiver alguma contribuição, daí senão o Tião também pode fazer uma fala final, e daí vocês dois já vão encerrando, por gentileza, tá bom? Tá certo, então, Clélia. Obrigado pela presença, viu? Foi muito valioso. Olha, nós tivemos aqui, estamos ainda, né, com 74 pessoas aqui acompanhando, né, e aí nós vamos aí colocar nas redes sociais aí essa nossa gravação. E eu queria fazer aí uma última pergunta para você agora, Tião, mais relaxado um pouco aí. Você tem algum livro para indicar para nós? Algum livro que você leu, assim, na sua vida, que te chamou a atenção, que você poderia mencionar? Sim. Ou não vai se lembrar agora? Não, acho sim, claro. Tem um livro que eu acho muito legal. Eu vou falar dois que eu acho que são bem bacanas. Assim. Um que eu li agora mais recente, que é a biografia do Tite. Sabe? O Tite, o técnico da Seleção? Da seleção. Vale muito a pena ler a biografia dele, porque, ao contrário do que a gente pensa, pô, o cara ganha um monte, tá lá, uma mordomia, pô, uma história de luta do cara, viu? Uma história bacana, acho que vale a pena. Me inspirou, acho que pode inspirar a muita gente aí. E um livro que eu acho muito legal, chama O Ócio Criativo, do Domênico de Masi. Ele fala o que você faz com o seu tempo ocioso. É importante ter um tempo para você curtir, para você relaxar, mas ele pode ser criativo, né? E é muito legal o livro, chama O Ócio Criativo. Domênico de Masi, é um italiano que fala sobre coisas bem legais. E tem no português e é bem legal. Acho que vale a pena, é um livro que eu gostei muito. Simplesinho, pequeno, não é longo, mas é um top legal. Tá anotado aí, né, Clélia? Vamos anotar aí, para a gente conseguir esses livros aí e disponibilizar para o nosso pessoal. Ô Tião, você, no nosso último encontro de liderança, você não pôde participar, porque você estava casando, não é isso? Foi. Você casou fora do estado? Foi, eu casei na Bahia. Como é que foi esse negócio? Encontrou a mulher lá? Não, a Giovana é daqui de Curitiba, eu conheço ela há muito tempo, ela era apresentadora de TV da TV do Estado, ela tinha um programa da Paraná, muitos anos, e eu já a conhecia há muito tempo, e a gente tem muitos amigos em comum. E aí, vai daqui, a gente falei para os meus amigos, vamos combinar aí um approach. E aí nós namoramos 3 anos, e aí a gente se casou ano passado. Então já acabou de fazer um ano. E eu decidi me casar na Bahia porque eu não queria fazer do casamento um evento político. Se eu caso no Paraná, ia ser muita confusão, chamar prefeito, vereador, um monte de liderança, um monte de gente que você conhece. E não era isso. Nem eu, nem ela queríamos isso. Queria um encontro entre as pessoas que são importantes para nós, meus amigos e família, e as pessoas que a gente realmente ama muito. Então, nós fizemos um casamento pequeno, para 150 pessoas, na Bahia, porque a gente adora a Bahia, sempre que pode nós vamos para a Bahia. Eu casei em Arraial da Ajuda, que é onde começou o Brasil, né, em Porto Seguro. Sim. É distrito de Porto Seguro, Arraial e Trancoso é mais famoso, mas eu casei em Arraial, na ponta do Apaga-Fogo. Arraial Eco Resort, um lugar maravilhoso. É bem onde começou o Brasil, onde tudo começou. Ali também começou a minha história com a Giovana, de casado, foi bem legal. Eu estou muito feliz, estou muito bem. Agora nós estamos programando de fazer um filho, ter um herdeiro aí e tal. Vamos vivendo uma fase. Legal. Que bom. Uma fase por vez aí, mas estou bem feliz. Beleza. Se o Tião Medeiros não fosse político e advogado, né? O que seria? Se eu não fosse advogado, olha só, eu acho que eu fiz vestibular e passei, inclusive, para geografia. Eu teria feito geografia. E penso, sinceramente, que se tudo correr bem na minha vida, eu ainda vou ter tempo de fazer. E acho que geografia é muito encantador. Eu gosto muito da parte de cartografia, de mapa. Eu gosto da parte de estudo de solo. Você vê que coisa, nada a ver, né? Mas enfim, eu gosto muito da parte de geologia, de entender por que um lugar é arenoso, por que o outro é terra roxa, por que aqui tem pedra, por que ali tem areia.
eu teria feito, como é que são as coisas na vida da gente? Eu passei em geografia na Unicamp e meu pai me desestimulou na época. Ah, você vai ser professor, olha que bobagem, mas talvez até por falta de instrução dele. Enfim, eu sei que a vida da gente vai caminhando para cada lugar, né? Eu também não achei que ia ser político. Eu faria geografia, seria geógrafo, ou geólogo, que os 3 primeiros anos são os mesmos, é o mesmo de geografia e geologia. Acho que eu faria isso. Beleza. Tião Medeiros, então, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui junto conosco, né? Já fica o convite para você no nosso encontro de lideranças no ano que vem, se Deus quiser. E é isso aí. Vamos fazer força aí para a nossa região se desenvolver, né? E ver se nós temos mais jovens aí da região que se interessem pela política, sempre com um propósito, seguindo aí os passos do Tião, né, de ter um propósito, fazer as coisas com amor e fazer um grupo. Nós estamos aqui para incentivar e para, enfim, dar o apoio necessário que a nossa região tenha uma representatividade política, que a gente tenha mais e mais representantes nas câmaras municipais, pessoas que gostam do cooperativismo, que gostam do cooperativismo de crédito, do Sicredi, não é? E que tem diferença, né? Outras cooperativas com o Sicredi, então a gente tem que vender o nosso peixe aqui, que é o Sicredi, é um sistema muito bem organizado e fechado, né? Nessa questão da segurança para a sociedade. E assim eu encerro agradecendo o Tião, agradecendo a presença de todos vocês que se mantiveram aqui, né? E vamos em frente, que os jovens aí se inspirem, né? Aqueles que têm a vocação, que queiram fazer uma política com amor, com seriedade, com ética, conte conosco. Um abraço, Tião Medeiros. Obrigado, Tudo bom. Jorge. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja sempre nessa sua luta aí. Obrigado, um abraço a você, cada um de vocês, e aproveitar essa energia aí que todos temos para poder fazer coisas boas, é isso que vale a pena. Valeu. Valeu. Agora, se todos podem abrir a câmera, para a gente, pelo menos, ter uma imagem aqui das pessoas que estão aqui. Podem abrir as câmeras, por favor? Todos? Estão aí? Abriu as câmeras? Isso. Agora, então, vamos dar uma salva de palmas para o Tião? Vai lá. Obrigado, Tião. Valeu. Vai. Ótimo. Valeu. Um abraço, hein? Tchauzinho.